Boa tarde a todas e a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui mediando justamente uma mesa bastante sensível, né, e que traduz muito do que foi visto e que vocês vão poder aproveitar bastante ao longo dos levantamentos que foram feitos tecnicamente no próprio anuário. Antes de mais nada, enquanto coordenadora administrativa do anuário dessa segunda edição, eu não poderia deixar de agradecer a toda a equipe do Instituto Clima e Sociedade, a toda a diretoria do Instituto Clima e Sociedade, aqui na pessoa da Maria Neto e da Thaís, assim como a minha equipe, nas pessoas de Carolina, Sara, Clara, e também não tem como estar fora dessa lista a Thelma, que também contribuiu e muito conosco, né, ao longo desses levantamentos que foram feitos, ao longo das articulações também feitas. E estendo aqui o meu agradecimento também ao Pedro Spadali, que é a minha dupla, né, nas ações de articulação política. E eu acho que é importante a gente mencionar a nossa equipe enquanto participantes, né, justamente ao longo desse período, que foi bastante... foi ao longo de 8 meses, eu acho que é importante a gente falar também que realmente foi tudo muito rápido, muito intenso, e a gente traz aqui essa entrega tão estratégica, né, para os nossos estados, assim como também importante nesse ano pós-COP e um ano de eleições. Vamos sentar aqui. Em termos, aqui, justamente para a nossa mesa, e pensando também nesses múltiplos atores que estão aqui, nas instituições que estão aqui sendo representadas, eu acho que é importante a gente dimensionar que não só os dados que foram elencados e mapeados, né, ao longo dos nossos estados, mas também a tradução que foi possível em termos de quais são os estados, afinal, que têm plano, programas, instrumentos e ferramentas que podem, sim, contribuir com as nossas políticas públicas. Então, assim como a própria, junto do próprio William e da Fernanda, foi apresentado, né, alguns dos dados que foram elencados. Então, eu peço, né, e trazendo aqui, fiz algumas perguntas aqui para cada um de vocês aqui como norteadoras, para a gente poder ter um momento de debate bastante agradável, né, nesse sentido, sobre as questões dos avanços recentes na agenda climática. A gente teve o ineditismo do próprio Plano Clima, né, e tendo esse recorte bastante importante para as questões de mitigação. A gente sabe também do período bastante longo também com essas questões de justamente trazer quais seriam, né, os mecanismos que possibilitam justamente o entendimento em termos de termos ou não temos oportunidades e quais seriam as fragilidades também ao longo do Brasil. Eu vou aproveitar que justamente o Agostinho está aqui olhando diretamente para mim, e, Agostinho, a gente fez, ao longo desse percurso, junto do anuário, as questões de desmatamento elas foram bastante evidenciadas, assim como o próprio William e a Fernanda que trouxeram para nós. Eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre essas questões das articulações políticas em termos climáticos, né, para o IBAMA. Como que você poderia trazer para nós aqui essas questões, os desafios e também quais seriam os caminhos possíveis para a gente, daqui a pouco, diminuir, né, essa problemática dos desmatamentos e do desmatamento em relação aos próprios biomas aqui no Brasil. Por favor, Agostinho. Bem, antes de mais nada, agradecer o convite. Guilherme, parabéns aí pelo trabalho. Você, sua equipe, enfim, eu admiro muito o trabalho de vocês. A gente tenta usar, na medida do possível, os resultados do anuário. Eu acho que a gente precisa fazer esse esforço. Agora mesmo, a gente está fazendo um trabalho de olhar para a legislação de licenciamento dos estados, e a gente olhou muito para os dados do anuário anterior, né? Mas eu quero entrar num ponto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, que é a ideia de você pensar em políticas que não sejam só políticas de governo, mas políticas de Estado. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Porque o Brasil, a gente tem um volume enorme de planos, não só planos climáticos, mas planos de todas as áreas que nunca são executados, né? A gente precisa entender qual é a forma e quais são as formas, né, mais adequadas da gente fazer com que tenha continuidade, né, independente de quem está no comando. Eu acho que esse
talvez seja um dos grandes desafios, né? E isso inclui gente capacitada, né? Formação técnica para isso, participação social, garantir espaços permanentes de participação social que vão estar cobrando o governante do momento, legislação, temos um desafio enorme com o legislativo em todos os seus níveis, muitas vezes um legislativo despreparado para enfrentar o tema, por exemplo, das mudanças climáticas. Normalmente, em cada Assembleia Legislativa tem um ou outro deputado que puxa essa história, né? Normalmente é um tema ignorado nos legislativos de maneira geral. Orçamento, né? O IBAMA, a gente teve uma felicidade muito grande da gente ter a recomposição do nosso orçamento. Por 2 anos seguidos, agora, a gente executou mais de 800 milhões de reais por ano de orçamento. Deu para nós, enfim, uma capacidade de enfrentamento de problemas que a gente não tinha mais. O IBAMA, só para vocês terem uma ideia, o IBAMA saiu de 6.300 servidores para 2.500 servidores. Nós fechamos, ao longo das últimas 2 décadas, fecharam 89 escritórios do IBAMA no país. Então, não tem como você enfrentar os problemas, e aqui, falando exclusivamente aí de mudança de uso do solo, né, de desmatamento, se você não tiver capacidade operacional para isso. Hoje, eu estou conseguindo contornar isso com o uso de muita tecnologia, né, utilizando imagens de satélite, não é só do INPE, eu estou usando todas as imagens disponíveis que a gente tem, inteligência artificial, estamos usando o que tiver de ferramenta disponível, porque a gente tem pressa, a gente quer derrubar o desmatamento mais, enfim. Muitas vezes a gente enfrenta um desafio, que é um desafio que, obviamente, as políticas não se esgotam na ação exclusiva de um órgão. Vou dar um exemplo. Eu hoje trabalho com comando e controle, mas eu preciso que as outras medidas comecem a acontecer, né? Eu preciso que a gente tenha a demarcação de terras indígenas, a criação de unidades de conservação, dinheiro para fazer pagamento de serviços ambientais. A floresta tem que ter valor no Brasil, né? Eu preciso que o mercado regulado de carbono seja uma realidade, eu preciso que as concessões florestais sejam implementadas. Quando a gente fala em mudança do uso do solo, não pode ser só comando e controle. O que derrubou o desmatamento até aqui é comando e controle, né? Um comando e controle baseado num bom plano, que é o PPCDAN. A gente tem planos hoje para todos os biomas, mas, de fato, aquilo que é mais forte é o comando e controle. E aí eu acho que é esse que é o desafio, né? Como é que eu faço algo duradouro? Como é que eu faço com que os estados também tenham esse olhar? Isso vale para a minha área, mas vale para as outras, né? Não adianta um prefeito fazer um plano diretor, colocar ações lá de prevenção a enchentes, por exemplo, que é a adaptação climática na mais pura essência, e muda o prefeito, muda-se o comando e as coisas são abandonadas, né? Então, a gente precisa de perenidade nessas estratégias, a gente precisa sensibilizar mais setores. Uma parte significativa da sociedade sabe o que é mudança climática, sabe que ela existe, mas as pessoas não sabem o papel que cada um tem nessa história, né? Eu acho que, se a gente tiver uma sociedade capaz de cobrar de uma forma mais estratégica, e políticas que não sejam mais políticas apenas de governo, políticas de Estado, né? Políticas duradouras, né? Onde a gente tem os mecanismos de controle interno e externo trabalhando juntos, né? Fico muito feliz de estar aqui o Tribunal de Contas, o trabalho que o Fábio está coordenando com os tribunais de contas, porque a gente precisa que todo mundo ajude a cobrar, né? A gente precisa que, senão as transformações não serão na velocidade que a gente precisa. Super importante essa fala, Agostinho, em relação a ser... Essa estratégia ela precisa ser multissetorial, multinível, né? Então, a questão das escalas, né? A gente poder atingir todas as estruturas, órgãos, né? Então, a gente está aqui, justamente a nossa mesa, ela aborda, né, não só as questões de fiscalização, do entendimento do território, mas também como que é visto, aí eu vou provocar agora o Sérgio, nessa questão do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, né, Sérgio? A gente teve esse ineditismo, teve essa questão da publicação do próprio Plano Clima, e eu queria entender como que o Fórum está prevendo, junto das suas câmaras técnicas, que também tem essa proximidade, né, com a sociedade civil, acho que isso é bem importante, para a questão da implementação do Plano Clima. Se puder falar um pouquinho dessas estratégias, eu acho que vai ajudar também a gente ter esse olhar multi. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Carmine. Bom, primeiro queria parabenizar a equipe do anuário, está incrível, parabenizar o CBC,
a Wix, a Itaúsa, todo mundo que participou, e realmente vai ser um instrumento fundamental nessas conexões da política pública nacional e até internacional, porque o Plano Clima, de certa maneira, está dentro dos acordos internacionais, Acordo de Paris, enfim, e essas políticas precisam chegar ao território. Então, passam pelos estados. Os estados são elos fundamentais de interação entre os municípios, ali, os territórios, né, e o governo federal. Portanto, tem duas coisas que eu queria destacar aqui. A primeira é que a grande urgência é a transformação dos modelos econômicos, né? O que o Rodrigo falou aqui. Não vai ter fiscalização, não vai ter estrutura que dê conta de um modelo que está totalmente ultrapassado e que é degradador na sua essência. Nós temos um modelo econômico que é fragmentador de tudo, fragmenta os ciclos naturais, fragmenta a própria sociedade, polariza, desorganiza. Então, o modelo político e o modelo econômico, eles partem do princípio da fragmentação, que é totalmente antiecológica, antissocial, anti-tudo. Então, a gente tem que fazer agora um modelo de economia que reintegre tudo, que reorganize, que transforme a economia num sistema vivo, né? E que essa economia se entrelace com os ciclos biogeoquímicos naturais, de maneira que esteja dentro dos modelos de negócios. Então, esse é um desafio fundamental. O outro desafio é exatamente você fazer o movimento das bases da sociedade, dos territórios, para as políticas públicas. Porque as políticas públicas estão no ar, elas não chegam no território. E quando chegam fragmentadas, exatamente por conta desse modelo econômico, desse modelo político, que são de caixinhas, né? E a realidade não é de caixinha, a realidade é entrelaçada. Nos municípios acontecem coisas que são perversas, porque muitas vezes uma pequena cidade precisa falar com muitas instituições, com muitos órgãos públicos, para poder resolver um problema ou dois, né? E ninguém consegue fazer isso. Então, no fórum, a gente vem discutindo, Carmine, exatamente uma ideia que trata desses dois problemas, né? Primeiro, a gente partir das bases. A gente está chamando isso de mutirões, aproveitando o mote da COP30. Os mutirões nada mais são do que você juntar governos nos seus diversos níveis, setor empresarial, organizações não governamentais, as comunidades, a academia, de forma estruturada, para que a gente possa ter ali um ambiente que faça a conexão das políticas que estão no ar com o território. Então, a gente considera 4 elementos fundamentais nessa transformação desse modelo. O primeiro é a governança sistêmica, com visão multissetorial, multinível, como é o Plano Clima. O Plano Clima é isso. São todos os assuntos, tudo é transversal porque se entrelaça, né? O Plano Clima é multinível, o Plano Clima é tudo, todos os problemas estão ali. Então, a gente tem que ter uma governança também assim. E, nesse sentido, o Brasil está avançando muito com o CIM, com o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que são 25 ministérios, né? Tem câmaras que interagem com a sociedade civil, eu coordeno uma delas, o Fórum coordena a Câmara de Participação Social, está aqui o Robson, que coordena a Câmara de Assuntos de Articulação Interfederativa, que liga estados e municípios. Então, esse modelo do CIM, a gente está propondo que seja feito nos estados, né? Temos falado com vários estados no sentido de criar os comitês intersecretariais, que seriam a replicação, o espelhamento do CIM, que aí você faz essa conexão da visão sistêmica do governo federal com as visões sistêmicas também dos estados. Bom, em resumo, a gente tem esses 4 elementos. A governança, que é um pouco isso que eu falei, a metodologia, que é exatamente como fazer todas essas interligações. E aí a gente está implementando já uns testes de uma metodologia que traz tudo para as cadeias econômicas. Se os problemas estão nas cadeias, vamos trazer todas as políticas para transformar essas cadeias nos territórios. Então, a metodologia, ela pega uma cadeia de impacto. A gente está trabalhando na Bacia do São Francisco, na região de Candiota, lá no Rio Grande do Sul, estamos discutindo também essa metodologia, em regiões da Amazônia, e também na ilha de Fernando de Noronha, que é um lugar mais fácil por ser menor, de testar algumas questões. Então, a ideia é realmente pegar essa cadeia, definir os elementos que compõem essa cadeia e as ações que devem ser feitas por governo, por empresas, por ONGs, por comunidades, enfim,
num sistema digital que mostra tudo isso, para que a gente possa entender o que precisa ser feito, quem está fazendo, quais são os prazos e de onde vêm os orçamentos. O sistema, inclusive, usa inteligência artificial para trazer para esse modelo as informações que estão espalhadas, né? Então, na hora que você define uma ação, você busca ali com inteligência artificial o que é que existe no plano clima sobre aquele tema e o sistema busca exatamente nos documentos oficiais, com segurança da informação, todas as relações ali que tem com aquele ponto. Então, em resumo, governança, metodologia, os mutirões, que são a junção dessas instituições todas no território, e um sistema digital que organiza tudo isso. Em resumo, Carmine, isso, é uma visão diferente, porque a gente precisa acelerar e precisa inserir transformações na cadeia econômica. Na cadeia econômica está a desigualdade, está o desrespeito às mulheres, está a injustiça de todo tipo, está a degradação ambiental, está a violência, está todo problema da humanidade tem um modelo de negócio por trás. Qualquer problema que você imaginar, garimpo ilegal, desmatamento, qualquer coisa, tem um grande modelo de negócio por trás. Portanto, a gente precisa reinventar os modelos de negócios que, em vez de ser criminosos e degradadores, sejam regenerativos e que a regeneração faça parte do processo econômico. Não seja uma coisa à parte, porque isso é enxugar gelo. A máquina, o monstro econômico, está destruindo tudo e tem ali algumas pessoas com muita boa vontade, com instrumentos artesanais para deter esse monstro. E esse monstro está nas guerras. As guerras também têm modelos e negócios por trás. Aliás, são esses modelos que movimentam essas questões que a gente está vendo. Eu não sei se o tempo é esse aqui, Carmine, se ainda falo 2 minutos. Temos aqui 2 minutos e meio, é muito tempo, né? Eu estava correndo, parecendo um narrador de corrida de cavalo, então eu vou, nesses 2 minutos aqui, recuperar a respiração e dizer que é isso que a gente está fazendo e estamos sugerindo, porque explicar um roteiro para consertar o mundo em poucos minutos, né, Carmine? É muita ousadia, né? Mas, olha, a ideia é que a gente tenha realmente nos estados, com o apoio do anuário, essa possibilidade de conectar esses instrumentos todos de uma maneira estruturada para que a gente possa fazer essa incidência muito bem planejada na transformação dos modelos econômicos em cada lugar, onde eles estão, exatamente ali no chão da vida das pessoas que são os territórios. Eu vou devolver para você, ainda tem 1 minuto e 55 segundos, para que a gente ganhe tempo. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, foi ótimo. E a importância, né, Sérgio, de ter o fórum justamente como um centro, né, digamos assim, que possibilita essa descentralização também, né? Meio que ambíguo que eu estou mencionando, mas a questão a gente acaba provocando os fóruns estaduais de mudança climática também, trazendo, né, como ator e protagonista importante, porque os fóruns estaduais, eles também possibilitam a gente enxergar a realidade local. E não só a realidade local, mas justamente quais são as prioridades e quais são as fragilidades. E aí vai envolver justamente as questões de recursos que temos para desenvolver a agenda climática. E por isso, eu já provoco aqui a secretária do Mato Grosso do Sul, secretária Ana, justamente com esse olhar, né, sobre a articulação entre os estados, entre os municípios, que acaba sendo bastante desafiador. A gente sabe, quem atua justamente com essas agendas, sabe o quão é difícil e o quão pode ser frágil também em termos de instrumentalização. Então, ferramentas que estão disponíveis, ora não estão, ou até mesmo como o próprio Sérgio trouxe, né, dessa questão da tecnologia, né? Então, isso tudo acaba também impedindo, muitas vezes, essa tradução e até mesmo quais seriam as ferramentas necessárias para que a gente possa potencializar, né, em termos de ganhos até mesmo para o próprio Estado e ter esse perfil, como a gente trouxe aqui no anuário, né, a questão dos perfis estaduais também, que eu acho que é relevante. Isso evidencia justamente em termos não só de planos, políticas, metas, enfim, tudo isso que esteja relacionado. Ana, por favor, secretária, eu sei que é desafiador, 10 minutinhos, mas
a gente consegue. Obrigada, Camille, pela pergunta. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui e parabéns pela iniciativa do Anuário. O Anuário, quando ele mapeia as iniciativas que a gente tem nos estados e ele consegue mostrar para a gente, e eu estava até dizendo para a equipe que trabalhou com ele, quando a gente faz o exercício de olhar o que a equipe levantou do nosso estado, ele é um exercício muito rico, porque você para, pensa, reflete, revê coisas que você escreveu, você vê os indicadores, se eles são bons mesmo, e você está contente com aquele indicador? Às vezes, assim, na média do país, até que o seu indicador não é tão ruim, mas você conhece seu estado, né? Você sabe que aquele indicador podia render mais. Então, é um exercício muito rico, eu agradeço muito a equipe e dou parabéns para todos vocês, um trabalho primoroso que vocês construíram. E aí, falando de estado, acho que quando a gente fala nos nossos municípios, eu vou falar do meu estado, mas cada um tem sua peculiaridade. A gente tem municípios muito pequenos, muito distantes também, em média 50, 70 quilômetros de distância. Às vezes, 600 quilômetros da capital ou 400 quilômetros de uma cidade maior, aí, de 300 mil habitantes. Eu estava falando com o Jeconias, acho que o Jeconias já foi embora, não está aqui agora, mas a gente estava comentando sobre isso, que a fuga dos talentos do interior. Então, quando a gente vem com uma pauta tão pesada, tão difícil e, ao mesmo tempo, tão estratégica, às vezes, no município, você não consegue fazer uma ressonância daquela importância daquele assunto. E é assustador. A gente tem um projeto que a gente desenvolve já desde 2024 no estado, que a gente chamou de território carbono neutro. Ele tem o objetivo de mapear os nossos municípios e a capacidade deles de resiliência na gestão dos impactos climáticos. A gente começou lá em 24, a gente conseguiu fazer 46 municípios no primeiro ano, no segundo ano a gente avançou bastante, a gente conseguiu terminar 100% dos nossos municípios mapeados e ranqueados. A gente consegue entender quais os tipos de instrumentos que eles têm, o tipo de governança que eles têm, e a gente fez uma avaliação todos deles. Esse ano de 26 a gente está, né? A gente está, já vai ser, né? Meu Deus, o tempo vai assim a galope. Esse ano a gente vai trabalhar com 30 planos de ação climática para os municípios que tiveram mais vulnerabilidade identificada. Até a gente usou um pouco do que o Ministério das Cidades tinha feito, uma planilha, um levantamento de vulnerabilidades. Isso casou com o que a gente estava fazendo. A gente conseguiu elencar os 30 mais vulneráveis. Chegamos a 31 municípios que precisam de um trabalho muito forte de plano de ação climática. Ok. Aí vem a segunda parte, vamos pôr em prática. Os municípios têm maturidade, têm técnicos para dialogar sobre esse assunto, como eles conseguem entender se aquilo é um problema mesmo, porque às vezes a gente chega lá e diz, você tem um problema. Não, mas isso aí não é um problema. Então tá, então o que é um problema para você? Vamos entender. Esse diálogo ele é muito continuado, e às vezes, para a gente que é técnico, dá um desânimo assim, se falando, a gente não vai sair do lugar. Não vai dar bom esse negócio. Mas a gente tem que ser muito resiliente no que a gente está se propondo a fazer. Eu acho que um dos desafios mais poderosos que a gente enfrenta, eu fui secretária de Meio Ambiente do município de Bonito. E lá no município e no estado, o desafio é sempre o mesmo. A gente precisa colocar a pauta de meio ambiente e clima como estratégica. Ela tem que estar no gabinete. Lá do prefeito, do governador, ela tem que estar lá dentro. Ela não pode ser uma pauta da minha secretaria. Faz sentido isso para vocês? Porque se for só eu lá no meu gabinete, não vai funcionar. Isso é um assunto, é uma mudança de mentalidade. Eu acho que quando vocês estavam comentando aqui, me vinha só isso. A gente não vai conseguir resolver muita coisa se a gente não mudar a mentalidade da nossa sociedade sobre o que é estratégico para o desenvolvimento do nosso país e dos nossos territórios. Se a gente não conseguir que isso seja colocado no mesmo lugar que os requisitos econômicos, a gente não vai sair do lugar. E eu não acredito que a gente vai sair dessa pauta da conservação e ir para um lugar mais propositivo se a gente também não trouxer junto o desenvolvimento econômico e essa igualdade. Eu não sei se a gente pode chamar
que a gente vai conseguir desenvolver o país inteiro junto, porque a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente não pode deixar muita gente para trás, a gente está deixando muita gente para trás. E aí não faz sentido falar em conservação, com tanta gente à margem. É uma coisa que vem junto. Não sei se eu estou misturando pauta para vocês. É que, para mim, não funciona uma coisa sem a gente conectar com as outras. E o município lá na ponta, ele precisa ter essa capacidade de entendimento, o que não sempre vai acontecer. E aí eu penso que no nosso estado, lá no Mato Grosso do Sul, uma das coisas que a gente, agora, com os planos de ação climática, a nossa aproximação, o nosso Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, a gente vai fazer a 5ª edição agora, em junho, no município de Bonito, junto com o encontro de secretários municipais de meio ambiente, porque a gente fica tentando, não sei, eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é adequada, mas a gente usa muito ela, é catequizar todo mundo. As pessoas têm que estar na mesma página desse assunto. A gente tem que nutrir as pessoas desse assunto. Então, vocês sabem que os secretários municipais de meio ambiente, e assim como todas as áreas de secretarias municipais, necessariamente não são técnicos. A pessoa é convidada a assumir aquela secretaria e ela vai fazer o que ela consegue. E nem sempre a gente prepara essas pessoas. E a gente tem olhado muito para esse aspecto de capacitação, levar informação, criar maturidade de governança entre o nosso Estado e os municípios, para que o diálogo seja mais elevado, que a gente consiga pensar em soluções conjuntas e que seja sempre transversal, que a gente consiga sempre ter alguém do nosso gabinete, do governador junto conosco, que as discussões sejam integradas. Não estou dizendo que é fácil, tá? Estou dizendo que é o que a gente tem feito e a gente tem se esforçado muito para que isso aconteça e que a gente tem se esforçado muito, a gente fala brincando que a gente se esforça muito em fazer amizades. A gente precisa de muitos amigos em todas as secretarias, em todos os ambientes, para que a gente consiga construir soluções. O Capobianco falou muito bem sobre isso, né? Ele falou, a gente tem que envolver as pessoas. É isso, você não vai fazer sozinho lá do seu lugar. Eu gosto do comando e controle, mas ele não é suficiente. A gente precisa envolver as pessoas, elas têm que querer conversar sobre esse assunto. E tem que ser um assunto propositivo. Eu acho que, quando a gente fala de municípios pequenos, a fuga dos talentos, tudo isso impacta no que a gente está tentando fazer. Às vezes você tem discussões maravilhosas aqui em Brasília. Eu venho para cá e encontro os cérebros do país, discutindo a pauta. E aí, quando você vai para o seu estado e vai nos municípios, talvez você não encontre tanta riqueza, talvez você não encontre tanta ambiência para falar sobre esse assunto. A gente precisa catequizar mais pessoas, senão a gente fica sempre falando para nós mesmos. Isso é muito perigoso. Porque a gente se envaidece, acha que a gente está fazendo alguma coisa e a gente não conseguiu sair do lugar. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui te responder. Não, excelente provocação. Eu acredito que justamente essa questão que você traz, né, do plano de ação climática, uma das questões que a gente aborda muito com os nossos parceiros lá no IX, quando a gente está falando de municípios, é quando a gente olha para os dados sobre plano de adaptação municipal. Dos mais de 5.000 municípios que nós temos, menos de 30 possuem plano de adaptação. E o exercício por que não, né, ou melhor, por que esses quase 30 conseguiram fazer plano de adaptação? Foi por recurso, orçamento, oportunidades, justamente narrativas, e aqueles pessoas, né? Então, essa questão de capacitação, essa questão das priorizações também, eu acho que isso é algo que o Estado, municípios, territórios, eles têm, né, como um dos grandes desafios, um gargalo. Exatamente. Pessoas, servidores públicos também, né, que possam fazer justamente essa multiplicação, né, de forças. E pensando justamente nessa questão, eu trago agora aqui para o nosso debate a Vanessa, que atua justamente com controle externo no TCU. O TCU tem diferentes ferramentas, assim como a Climate Scanner, que é super interessante, justamente atuando com levantamentos junto ao judiciário. Eu acho isso extremamente fundamental, né, no momento que a gente está olhando dessa questão multissetorial, multinível, né, multi-instâncias. Então, Vanessa, eu queria
saber um pouquinho mais desse processo de fortalecimento da governança climática, né, não só junto do tribunal, mas como esses mecanismos de controle eles também contribuem para garantir, né, que esses recursos, instrumentos, né, para além do que a gente está aqui discutindo em termos de resultados concretos. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo o convite para estar aqui hoje e também parabenizar a equipe pela produção no anuário. Acho que é uma ferramenta incrível que vai contribuir muito no desenvolvimento da agenda climática no país, especialmente para esse olhar subnacional, que a gente tem conversado aqui sobre essa dificuldade. A gente está falando, e isso acontece não só com a questão climática, mas toda a vida que a gente trata de temas descentralizados, que envolvem políticas públicas descentralizadas, a gente parte de um desafio de governança muito grande, governança multinível, de como a gente pensa a política aqui. Entre o pensar a política aqui e executar lá na ponta, tem um caminho muito longo, e dentro desse caminho vão acontecendo, ora as pessoas que não têm capacitação adequada, ora é o orçamento que não vai chegar, ora é o recurso. É uma série de coisas que, entre o desenho da política e a sua efetiva aplicação lá na ponta, tem uma série de desafios. E como o controle externo se insere, né, dentro? Porque muita gente pode pensar, o que o Tribunal de Contas da União tem a ver com isso? Não tem que olhar contas? A gente olha contas, a gente continua olhando contas. Mas a gente, cada vez mais, tem caminhado para esse olhar de contribuição para a efetividade das políticas públicas. Isso nos mais variados temas, e não é diferente na questão climática. Inclusive, tem uma resolução da ONU, que foi publicada no final de 2024, que reconhece o papel das instituições superiores de controle, os TCUs ao redor do mundo, vamos colocar assim para facilitar o entendimento, reconhece o papel dessas instituições no enfrentamento da crise climática. Justamente porque os órgãos de controle são órgãos independentes, que trabalham com base em evidências, que podem trabalhar nessa construção de análises imparciais, coerentes, robustas, e trazer subsídios para contribuir para a efetividade da política pública. Então, a gente vem navegando, né, com esse objetivo já há algum tempo. E eu concordo plenamente, secretária, quando você falava de que esse tema climático ele não pode ficar restrito, né, a uma unidade. E aí, lá, como é que a gente trata no TCU? Eu sou secretária da área de desenvolvimento sustentável. Então, lá na nossa secretaria, a gente cuida de educação, saúde, uma série de outros temas, e dentro de uma unidade específica estão juntas as questões ligadas ao meio ambiente, as questões ligadas à agricultura, a desenvolvimento econômico, a desenvolvimento regional, está tudo junto. Porque não adianta ter o olhar separado de cada coisa, você precisa pensar na transversalidade, você precisa pensar na integração entre as políticas e como uma coisa afeta a outra. E aí, dentro dessa lógica, né, de contribuição com a pauta climática, nós temos inúmeros trabalhos, desde, por exemplo, trabalhos ligados à política de adaptação climática na agricultura, prevenção a desastres, transição energética. Agora a gente está começando um em resiliência climática. Estamos começando um sobre resíduos decorrentes da transição energética. Daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar os desafios das PAs, né, das usinas eólicas. Daqui a pouco o país vai ter que enfrentar esse desafio, então a gente já está começando um trabalho com esse olhar. Mas eu vou me restringir aqui, até porque o tempo está correndo ali, a falar do painel Clima Brasil, que eu acho que dialoga muito bem com o objetivo desse painel aqui hoje. O painel Clima Brasil, ele nasce, digamos assim, como uma continuidade do Climate Scanner que a Carmine mencionou aqui. O Climate Scanner, para quem não conhece, é uma iniciativa que foi coordenada pelo TCU no âmbito da Intosai, né, que é como se fosse a associação dessas entidades superiores de controle, e a gente tem 103 países dentro dessa instituição. Então, riquíssimo do ponto de vista de coleta de dados, de como os governos desses países estão enfrentando essa questão climática. Porque não é um desafio local, é um desafio global e precisa de respostas globais para endereçar.
E aí a gente fez esse primeiro movimento, digamos, nessa escala global, onde a gente apresentou os resultados na última COP. Mas já no ano passado a gente sentiu a necessidade de avançar, porque no Brasil a gente já tinha feito uma avaliação da atuação do governo federal, mas ela isolada, ela dizia muita coisa já, mas a gente precisava ter uma visão mais completa. E aí, por isso que nasceu o Painel Clima Brasil, onde a gente coordenou, o TCU foi o coordenador, mas ele é uma ação da Rede Integrar. A Rede Integrar é uma rede que conecta todo o sistema de tribunais de contas do Brasil. Então, dentro dela, nós temos todos os tribunais de contas estaduais, tribunais de contas municipais e o TCU. E nós coordenamos esse trabalho. Ele foi feito, nós conseguimos fazer uma avaliação dos 27 estados e de 24 capitais. E eu entendo, assim, e é curioso que ele nasceu em 2025, no mesmo ano da primeira edição do Anuário. Então, acho que foi um ano muito rico de produção de informações sobre a agenda climática no país. Porque eu entendo que, apesar de serem iniciativas distintas, são iniciativas que se complementam e que têm o mesmo objetivo estratégico. No final, contribuir com informações confiáveis para fomentar, né, toda essa questão da agenda. A gente falou muito aqui do quanto se tem avançado em relação à governança, à agenda, a própria questão orçamentária, e é preciso reconhecer esses avanços, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa enxergar também o que precisa ainda ser feito. Então, eu acho que essas ferramentas elas se complementam em perguntas muito importantes. Onde nós estamos? Como nós estamos organizados? E quais são as lacunas? E aí, agora, a gente precisa trabalhar em como transformar esses dados em implementação. Como esses dados vão virar ação. Porque, mais do que discutir, agora é preciso fazer. E eu achei fantástico quando foi dito aqui anteriormente que, no caso do Anuário, vocês já fizeram 2025, 2026, e vai ser permitido fazer essa comparação ano a ano, que é o que a gente também espera fazer com o Painel Clima Brasil, que está estruturado em 3 eixos: governança, financiamento e políticas públicas. Então, conversa bastante com o que vocês também estão levantando. E aí, um outro ponto, já para finalizar, que meu tempo está acabando, é como essas iniciativas vão poder agora ser traduzidas em ação. Porque existe toda uma base de dados, a própria plataforma que foi dito aqui, que o Anuário vai lançar, com informações em tempo real, acho que vai ser um instrumento riquíssimo. E, do ponto de vista do controle externo, a gente está agora justamente nessa redefinição dos próximos passos, como a gente vai transformar todos esses dados em análises e para induzir uma melhora da atuação dos governos, né? Nos diversos níveis aqui, falando em Brasil, federal, estadual e municipal. Excelente, Vanessa. Essa provocação junto dos tribunais de contas estaduais, ela é extremamente necessária, né? Justamente no momento que já temos, né, o Painel Clima Brasil, que é uma ferramenta, um instrumento que acaba sendo um desdobramento que traz, né, o perfil mais voltado à questão do judiciário, e eu acho que combina justamente com o que nós estamos trazendo aqui em termos não só do IBAMA, mas também do próprio Fórum e das secretarias, né, estaduais. Isso é muito importante a gente entender que essas caixinhas elas estão sendo cada vez mais divulgadas, né? Isso é importante para nós em termos técnicos, inclusive. E antes de fazer, né, a gente acabou tendo pílulas aqui, né, do saber técnico e também da prática das questões da agenda climática. E eu queria agradecer a todas e todos vocês aqui. E como um fechamento, e também eu fui fazendo aqui as anotações, né, uma reflexão, que no momento que a gente reúne essas diferentes dimensões, as questões sobre execução, orçamento, articulação e controle, a gente propõe justamente a discussão cada vez mais contínua, né, sobre os caminhos para fortalecer a nossa governança climática. A gente está num ano bastante sensível, como eu falei lá no início, né, pós-COP30,
e também o ano de eleições. Então, como que a gente pode falar? As vaidades, elas acabam também aflorando, né? Então, a gente tem essa sensibilidade, esse olhar bastante cuidadoso nesse período. Então, é um momento bastante decisivo também para as questões da implementação, haja vista a questão do Plano Clima, também é crescente e urgente, né, a gente pensar justamente o enfrentamento aos extremos climáticos e também como um ano base, né, assim, para a gente dimensionar as questões que envolvem planos, programas, a própria questão da NDC, né? Então, como isso traz, né, muito do que nós necessitamos também em termos de políticas públicas imediatas, né? A gente sabe que é algo bastante valoroso no momento que a gente tiver justamente essas inflexões bem feitas. Então, eu queria novamente agradecer ao Instituto Clima e Sociedade, ao Eixo de Política Climática e Economia, assim como o próprio CBC pela parceria, o apoio do Itaúsa. E antes de encerrarmos aqui a nossa mesa, nós temos 2 vídeos que foram encaminhados, não só pelo próprio embaixador, André Corrêa do Lago, como também do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Aí eu peço a produção. Boa tarde. Eu gostaria muito de estar com vocês, mas eu estou viajando, mas eu não queria deixar de dar um abraço e agradecer de vocês estarem lançando esse anuário essencial, ainda mais no contexto dos avanços que a gente fez na COP30 para fortalecer os entes subnacionais e a ação subnacional, porque essa foi uma COP que cada vez mais está sendo reconhecida como a COP da implementação. Por que essa COP foi mais de implementação do que as outras? Porque nós mostramos nessa COP que uma coisa é a necessidade de consenso para as regras, para as decisões da COP. Uma outra coisa é a implementação. A implementação não precisa de consenso. E, por isso, há uma grande flexibilidade para que estados, cidades, que todos os entes subnacionais possam, inclusive, acelerar o esforço de combate à mudança do clima. Então, essas informações que vocês estão conseguindo providenciar são essenciais, inclusive para estimular a aceleração do combate à mudança do clima. Por isso, tudo de ótimo para vocês, parabéns pelo lançamento e eu espero estar com vocês logo numa outra ocasião. Um grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, cumprimento todos vocês, cumprimento o Guilherme, o Vitor, em nome do CBC, mas também cumprimento o Robson e o Fabrício, estão representando o consórcio Brasil Verde, consórcio dos governadores pelo clima. Eu transmito primeiro minhas desculpas, porque estou aqui num momento de agendas de transição, porque estou me afastando do governo agora no início de abril, para ficar preparado para o processo eleitoral. Então, a agenda está, de fato, muito pesada, muito intensa, e não me permitiu participar deste evento importantíssimo para o tema mudanças climáticas, o lançamento do Atlas, e para nós, então, estarmos neste momento com esse nível de organização com as instituições brasileiras, isso é muito importante, porque nós estamos tratando de um tema que é um tema que ficará para sempre nas nossas vidas e na necessidade do nosso trabalho. O consórcio, junto com o CBC e com outras instituições, nós, nesses últimos anos, fizemos um trabalho para que os entes subnacionais pudessem participar mais ativamente desse tema, né, que os estados brasileiros pudessem ter seu programa de mudança climática, ter seus planos climáticos tratando de adaptação, de mitigação. E a gente conseguiu envolver, tem muitos estados hoje que já têm um trabalho forte e organizado nessa área. Também representamos, né, os nossos estados e o Brasil em fóruns internacionais e tratamos dos temas, né, que são importantes para o Brasil e para os estados. Nos associamos e nos apresentamos junto com o governo brasileiro sempre que o governo brasileiro tomou posição positiva com relação
a defesa de uma ação efetiva e concreta para que a gente, de fato, reduza as emissões e possa também fazer investimento na área de adaptação. Então, o consórcio, junto com o CBC e junto com as demais instituições, nós sempre estivemos ombreados para que a gente pudesse ter no Brasil um forte exemplo de um país que tem preocupação com o presente e com o futuro. Então, meu abraço a todos vocês, parabenizo pelo trabalho que todos estão fazendo.